Se você está negociando ou quer negociar o seu terreno com uma incorporadora, uma loteadora, ou até mesmo um investidor, principalmente para fazer um empreendimento imobiliário no seu terreno, esse vídeo aqui é muito importante e vai te ajudar a não ser mais uma vítima no mercado imobiliário. E assim, de verdade mesmo, tá? Isso aqui vai evitar você fazer um péssimo negócio, deixar de ganhar muito dinheiro ou até perder o seu terreno. Então presta atenção, nesse vídeo eu vou te trazer 5 cuidados que você não pode deixar de tomar na hora de negociar esse tipo de contrato. E no final desse vídeo tem um bônus, tá? Então assiste até o final. E olha só, cá entre nós, se você deixar de aplicar qualquer uma das dicas que eu vou te dar nesse vídeo, eu te garanto, você pode se arrepender pro resto da vida. Eu sou Henrique Bueno, advogado e consultor de empreendimentos imobiliários, de empresas, de famílias. E se você tem interesse em temas como mercado imobiliário, questões empresariais, planejamento e segurança patrimonial, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você receber os nossos novos vídeos. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo para mostrar para a plataforma o quão importantes são esses temas. Então, olha só, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque, sinceramente, eu cansei de ver a quantidade de terrenistas simplesmente perdendo dinheiro e até mesmo sendo enganado no mercado imobiliário, deixando muito dinheiro na mesa, perdendo terreno, ficando anos com seus terrenos parados, simplesmente por falta de conhecimento, ou até mesmo por não contar com uma boa assessoria especializada, né? Eu não estou negando aqui que construir empreendimentos imobiliários no seu terreno uma das formas mais lucrativas de você rentabilizar essa sua propriedade. Pode ter certeza, construir um empreendimento imobiliário, principalmente com um bom parceiro, é uma das melhores coisas que você pode fazer no seu terreno. Mas olha só, o que eu quero dizer aqui é que existe um erro imperdoável que muitos terrenista aqui, para quem não sabe, é o proprietário do terreno. Então, existe um erro imperdoável que muitos deles cometem, que é querer negociar esse contrato como se ele fosse um contrato de compra e venda qualquer. E ele não é. Ele definitivamente não é. O mercado imobiliário é um dos mais complexos do Brasil. E negociar empreendimentos exige muita expertise. São contratos intrincados, que envolvem uma série de fases complexas, porém indispensáveis para o empreendedor. Eu também advogo e presto consultorias para construtoras. E olha só, é uma loucura você fazer um contrato que não seja complexo para esse tipo de empreendimento. Mas então, sem mais enrolação, vamos lá. 5 cuidados que você não pode deixar de tomar nesse tipo de contrato que vão te ajudar demais. Se você tiver esses 5, boa parte dos problemas que poderiam acontecer você já consegue evitar. Eu não vou dizer todos, obviamente, porque é um contrato complexo. Existem muito mais do que 5 cuidados que você tem que tomar nesse tipo de negociação. Primeiro cuidado, defina a extensão dos riscos que você vai querer correr. Henrique, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Existem inúmeras formas de se estruturar o empreendimento imobiliário, inúmeras formas de você, enquanto proprietário do terreno, participar desse empreendimento. Então, qual vai ser a forma de parceria? Vai ser uma permuta física, onde você vai receber unidades em retorno? Vai ser uma permuta financeira, onde você vai participar dos recebimentos desse empreendimento? Ou talvez você vai ser um sócio de uma sociedade de propósito específico, constituída exatamente para fazer esse empreendimento? Ou então vocês vão constituir uma SCP e você vai ser um sócio oculto desse empreendimento. Então olha só, você está vendo que tem inúmeras formas e cada uma delas tem um tipo de risco. Então assim, eu teria que fazer um vídeo muito mais longo. Se vocês tiverem interesse, eu posso passar por cada um desses pontos. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico abordando cada um desses tipos de estruturação do empreendimento. Olha só, eu sei que isso aqui pode estar específico demais para você, mas é isso que eu quero te mostrar. O quanto de conhecimento você precisa ter para fazer esse tipo de contrato com tranquilidade. E é nesse mesmo sentido aqui que vem o segundo cuidado, que é defina a porcentagem líquida da sua participação no empreendimento e deixe eventuais descontos expressos no contrato. Isso aqui serve especialmente se você estiver fazendo uma permuta financeira, em que você recebe valores faturados da venda e compra das unidades. Mas também serve para permuta física, tá? Então, vou dar um exemplo para você aqui. Você negocia o seu terreno em retorno de 10% do VGV. O que é o VGV? Valor Geral de Vendas. Então, 10% de tudo que vende nesse empreendimento vai ser transferido para você. Vai ser transferido como? 10% do VGV bruto ou 10% do VGV líquido? Isso tem toda a diferença e vai variar muito do tipo de risco que você está correndo e do tipo de participação que você está tendo nesse empreendimento. E a mesma coisa vai valer para a permuta física. Você tem que deixar definido claramente se você vai receber uma porcentagem do valor construído ou uma quantidade fixa de unidades, tendo toda a diferença. Se você for receber 10% da área privativa construída, coisa.
Se você for receber 10, 20, 30, 100 unidades, é outra coisa. Eu sei, continua específico pra caramba, né? Então, olha a quantidade de conhecimento que você tem que ter. Cuidado, não vai sozinho nessa. Terceiro cuidado, deixe expressas características do empreendimento no contrato, tá? Eu cansei de ver contratos de permuta imobiliária sem a descrição do empreendimento, a descrição exata do empreendimento. O que o seu parceiro está pretendendo construir ali? Quantas unidades? Qual o VGV esperado? Quantas torres? Quantas fases? Mas Henrique, por que que é importante isso no contrato? Pode parecer óbvio, e é óbvio. Meu amigo, se você está transferindo o seu terreno, vamos dizer, numa área nobre da cidade, você gostaria de participar de um empreendimento voltado para classes baixas? Nada contra classes baixas aqui, mas num bairro onde você sabe o custo do metro quadrado vai ser muito elevado, que as classes baixas não vão ter condições de comprar, mas também as classes altas daquele bairro não vão ter interesse nesse tipo de produto. Você vai querer dar esse terreno para esse tipo de loucura? É claro que isso é um exemplo esdrúxulo, extremo, mas, meu amigo, você precisa saber o que vai ser construído no seu terreno. Não estou dizendo que você tem que dar pitaco, que você tem que desenvolver, mas você tem todo o direito de ter uma expectativa sobre o produto que vai ser construído ali. Principalmente se a sua participação é a título de permuta física, onde você vai receber unidades ali no local. Você vai ter todo o interesse na valorização imobiliária daquele local para todo sempre. Então, isso aqui é o coração do seu contrato. Muito cuidado. Agora, o próximo ponto é um dos mais importantes para você não ficar no que eu chamo de geladeira dos empreendedores imobiliários, incorporadores, loteadores, etc. E o último ponto é o que vai te gerar a maior segurança. Mas olha só, é óbvio que por mais essenciais que todos esses cuidados sejam, isso está na realidade longe de ser o suficiente. Como eu te disse, isso aqui é um contrato de altíssima complexidade. Eu diria que os contratos imobiliários para empreendimentos são o suprassumo do direito imobiliário. Então, se você estiver negociando o seu terreno num empreendimento imobiliário, ou uma parceria, ou se você é um investidor e está entrando numa SCP, vai adquirir cotas imobiliárias, eu vou deixar um link aqui no formulário para a nossa assessoria em empreendimentos imobiliários. Por que que é importante você acessar esse formulário? Você vai preencher e vai nos enviar o seu interesse em participar da nossa assessoria. E esse formulário, ele serve para a gente fazer uma sessão estratégica na qual a gente vai se conhecer, vai falar sobre o seu empreendimento imobiliário e nós vamos qualificá-lo ou não para a nossa assessoria. Nós vamos analisar todos eles e vamos entrar em contato com você, seja você qualificado para a nossa assessoria ou não. E fica tranquilo que, se nesse momento não fizer sentido para você a nossa assessoria, nós vamos certamente te auxiliar de uma outra forma. Ou então, se você tiver alguma urgência, vou deixar também os contatos em que você pode entrar diretamente em contato conosco. Quarto cuidado, estabeleça prazos intermediários e cláusulas resolutivas claras. Mas o que são os prazos intermediários? Prazo de análise documental, prazo de aprovação de projeto, prazo para registro do memorial de incorporação, prazo para construção, tudo que envolveu o empreendimento, desde o início dos primeiros estudos até a entrega do habite desse empreendimento, é necessário que você coloque no seu contrato prazos intermediários claros. Do contrário, você vai ficar na geladeira dessa incorporadora. Ela vai fazer no prazo que ela quiser e você às vezes vai ficar anos com esse terreno disponível para no final das contas ela acabar desistindo dessa incorporação e te devolver o terreno. Você fica com uma mão na frente e outra atrás. E nesse mesmo sentido, você coloca as cláusulas resolutivas. Todo empreendedor imobiliário sério que quiser se dar bem nesse mercado não pode negociar terrenos sem cláusulas resolutivas. Então, se o teu parceiro te oferecer um contrato que nem cláusula resolutiva tem, desconfia, ele provavelmente ou é um amador ou está muito mal assessorado. Nas duas hipóteses, é um sinal de muito alerta para você. Então, o quinto cuidado que eu prometi para você, que vai ser o que vai te deixar mais seguro no seu empreendimento. Estabeleça as formas claras e efetivas de garantia. Seguro permutante não pode faltar. Ele não é possível de ser contratado caso você tenha uma SCP ou uma SPE. Mas nos casos em que você é simplesmente permutante, você tem que exigir. E olha, isso aqui vai uma dica que vai fazer as incorporadoras me odiarem aqui. Seguro de obra e seguro de engenharia não tem nada a ver com você. Pois é, meu amigo, se você já passou pela situação em que se você está negociando um terreno, uma permuta, e o bonitão do teu parceiro falou assim, já tem seguro,
tem o seguro de engenharia e tem o seguro de obra, eu sou obrigado a entregar essa obra, senão o banco financiador vai exigir esse seguro e a obra vai ser cumprida e você está maravilhosamente seguro, certo? Errado. O seguro de obra e o seguro de engenharia não garante absolutamente nada para o permutante. Ela garante apenas para os agentes financiadores. Então, seguro para permutante é seguro garantia permutante. Agora, se você não é um permutante, você entrou de sócio, seja por meio de uma SPE, seja por meio de uma SCP, uma saída bastante interessante, a depender do seu parceiro, pode ser a fiança dos sócios desse parceiro, desse empreendedor, pode ser até uma penhora de cotas, a depender do grau de conhecimento que você tem de mercado imobiliário. Porque o penhor de cotas nada mais é do que, se tudo der errado, as cotas dele vão passar para você e você vai ter que tocar o empreendimento sozinho. Então, se você não tem expertise no mercado imobiliário nenhum, não adianta esse tipo de garantia também. Bom? E aqui agora, relacionado a esse nosso último cuidado, eu vou oferecer um bônus para vocês. E esse bônus ele serve principalmente para quem tem permuta financeira, para quem faz permuta financeira. Se você é dono do terreno e vai negociar em permuta financeira, busque atrelar a sua remuneração a um VGV mínimo garantido. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um empreendimento de VGV esperado de 100 milhões de reais, onde você vai ter uma participação de 10% a título da permuta financeira. Esse contrato está sendo assinado hoje, março de 2025, por exemplo, e esse é o valor esperado para o dia de hoje. Só que esse empreendimento vai ser lançado lá na frente, 1 ano, 2 anos, às vezes até mais. Então você concorda que daqui todo esse tempo muita coisa pode acontecer. E esse empreendimento pode valorizar demais, ou às vezes até de menos. Então você exige um VGV mínimo garantido para garantir que aquele valor que você espera receber na data de hoje se concretize no momento do recebimento. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se você precisar de assessoria profissional, acessa o nosso formulário, responde e nós entraremos em contato com você. Ou então entre em contato direto nos nossos canais oficiais que eu estou deixando aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até o final e eu espero que você tenha gostado desse conselho jurídico.